Bom, pessoal, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso 52º Encontro de Direito Digital, o nosso EDD. Hoje nós estamos com o desembargador Gregory Moreira Moura, e a gente vai falar sobre direito penal informático. O, o Gregory, ele é desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, ex-procurador federal da AGU, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Ciências Penais, doutor em Direito Constitucional na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, professor de Direito Penal e Criminologia, professor de Direito Penal Informático na pós-graduação de Ciências Penais da PUC em Minas Gerais, professor de CEDIM e no DDE, professor na Fundação Escola Superior do Ministério Público, ex-diretor nacional de escola da AGU, ex-diretor da Escola da AGU da Primeira Região, ex-conselheiro seccional da OAB Minas Gerais por 2 mandatos, e tem aqui umas par de linha no currículo Lattes do nosso expositor. Isso para demonstrar a extensão e a vastidão de conhecimento que a gente vai estar discutindo aqui hoje, né? O Gregory, ele gentilmente aceitou o nosso convite, eu agradeço, faço questão, né, de mostrar e deixar gravado, realmente, vai falar sobre o livro dele. Então, você que está assistindo a gente no YouTube, daqui a alguns minutos que a gente vai fazer o upload no vídeo, olha aqui nos comentários, a gente vai deixar o link do vídeo, do link do livro do Gregory para comprar, e só hoje ele está com 35% de desconto. Então, aproveite a oportunidade, porque a gente tem uma grande oportunidade como Digital Rights de estar aqui na noite de hoje, nosso dia 30 de maio, conversando com o desembargador Gregory Moura. Muito obrigado, Gregory, pela participação, por aceitar o convite. Agora eu passo a palavra ao Marco, integrante da diretoria do Digital Rights também. Obrigado, Hélio. Obrigado, Gregory, pela presença. Sempre uma honra termos uma pessoa do seu gabarito aqui, do seu conhecimento, enfim, com todas as habilidades que você tem atribuídas. Hoje a gente vai tratar de um tema que é muito familiar para a gente, né? Principalmente para mim, que é uma área de atuação, praticamente. Eu tenho 90% da minha base de casos no escritório são crimes cibernéticos, crimes informáticos. E, poxa, vai ser muito rico, vai ser muito proveitoso poder te ouvir aqui, trocar algumas ideias relacionadas a essa temática que só vem crescendo, né? Principalmente pós-pandemia. Mas já para engatar um primeiro ponto, uma primeira pergunta, né, a você, a gente gostaria de saber um pouquinho o conceito, aquilo que você compreende como sendo um direito penal informático. Primeiro, queria agradecer o convite de vocês, dar um abraço aí a todos vocês que estão presentes, que estão nos assistindo. Um abraço especial aí para o Hélio do Digital Rights, para você também, mano. E é um prazer debater um tema tão atual, tão importante aí para o direito mundial, não só para o direito brasileiro, como para o direito mundial. Eu digo que o direito digital, né, que vem dessa ideia do dígito binário lá do computador, ele é muito amplo e hoje ele vai tocar diversos ramos do direito de alguma forma. E eu divido aí em grandes duas partes, vamos dizer assim, a parte civil, que pega o direito digital propriamente dito, e a parte do direito penal informático, que é uma parte mais relacionada com a parte criminal, que é talvez o maior índice de criminalidade, talvez não, com certeza, o maior índice de criminalidade do mundo hoje, e mais preocupantes são os crimes praticados por meio do computador ou de alguma forma usando esses tipos de tecnologia. Você tem uma ideia, no ano de 2018, algumas plataformas de ajuda e de apoio ao Ministério Público registraram notícias crimes, mais de 400 crimes dia. A Delegacia de Crimes Cibernéticos de Belo Horizonte, no ano de 2001, somente no mês de janeiro, registrou quase 6 mil crimes, ou seja, isso sem contar a cifra oculta da criminalidade. Então, é um tema interessante, a gente precisa debater, e o direito penal informático ele vem justamente tentar equilibrar essa balança do direito, né? De um lado,
o direito de punir do Estado, e, de outro lado, o direito de liberdade do cidadão, mas dentro desse espectro aí, você ter a prática do crime através de computador, ou como bem jurídico a ser tutelado pela inviolabilidade do dado, que a gente chama de crimes informáticos próprios, ou quando você usa apenas o computador como meio, ou a tecnologia como meio para a prática de outros crimes contra a honra, contra a liberdade do indivíduo, contra a dignidade sexual, que a gente chama de crimes informáticos impróprios. Então, o direito penal informático ele vem equilibrar essa ideia de regulação e emancipação para trazer uma garantia maior para a questão da punibilidade desses crimes. E quando eu falo equilibrar, nem sempre a gente precisa ter novos crimes. Muitas vezes os crimes que a gente já tem já são adequados para aquele tipo de conduta. Então, essa ânsia de querer legislar, muitas vezes ela atrapalha, porque nós já temos crimes que já abarcam várias condutas praticadas por esses indivíduos que cometem esses crimes, apenas usando um meio novo, que é o meio tecnológico. Obrigado, Gregory, pela tua resposta. E até puxando o gancho aí no final da tua questão, porque muito se discute, de uma maneira até certo ponto vazia, sobre a antiguidade da legislação, que precisa de uma lei nova. O pessoal fala muito sobre a data que foi publicada, etc. E um dos pontos criticados, né, é o próprio Código Penal. E assim, as pessoas ou fingem, né, não saber, ou esquecem convenientemente que a gente pode, acrescentando novos tipos penais, etc. E eu queria saber como os crimes informáticos eles são vistos em lei, né? E recentemente a gente está discutindo bastante na mídia sobre cyberterrorismo. Então, que você pudesse também falar sobre cyberterrorismo para a gente. Esse tema talvez seja o tema mais preocupante dentro dos crimes cibernéticos, que a gente chama de crime cibernético, mas que o termo mais correto é crimes informáticos. Um dos exemplos que eu dou no meu livro é um worm que foi criado na Bielorrússia chamado Stuxnet. Isso foi em 2010. Esse worm ele invadiu todos os sistemas das empresas, né? O sistema SCADA da Siemens, que era o responsável por controlar o enriquecimento de urânio no Irã. Então, esse cara ele conseguiu, sem pisar no Irã, invadir 100 mil computadores e parar toda a produção de enriquecimento de urânio do país, sem nunca ter pisado lá. E esse é apenas um exemplo. Nós temos diversos outros exemplos, que são temas relacionados à questão, por exemplo, do oleoduto nos Estados Unidos, que ficou parado por causa de um ataque cibernético. Sistemas de saúde de países europeus ficaram em 2, 3 dias parados no sistema público de saúde, enfim. Isso é um tema que parece de ficção científica, mas hoje é realidade. Hoje eu posso entrar num sistema de um hospital e praticar um assassinato por desligamento de aparelho sem nunca ter pisado nesse hospital ou estar a quilômetros de distância. Então, o grande desafio que nós temos para combater esses crimes é a volatilidade, a desterritorialidade, a questão da velocidade da informação, que é sempre em tempo real, e a questão de, muitas vezes, a imaterialidade desse tipo de criminalidade. Então, hoje, talvez nós tenhamos que olhar muito mais para esse tipo de criminalidade, e o cyberterrorismo é previsto na nossa legislação como crime, né? Nós temos a possibilidade de cometimento desse crime, e é importante lembrar que sempre, atrelado a esses crimes de terrorismo, tem que ter um elemento objetivo especial, né? Muitas vezes as pessoas esquecem disso e confundem, como eu já publiquei um artigo, salvo engano, foi na CNN, eu chamei de terrorismo brasileiro, quando aquele indivíduo quis colocar uma bomba lá no aeroporto de Brasília, por motivação política, que não é elemento subjetivo do tipo do terrorismo. Então, isso até gerou uma discussão para alterar a lei. Mas, tanto no aspecto de defesa cibernética que os países usam, como nesse aspecto de cyberterrorismo, é preciso discutir esses temas. Bacana. Pontos de destaque aqui, né, Hélio, com relação à própria lei de cyberterrorismo, né, que poucas pessoas conhecem, de fato já é tipificado no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Acho que é interessante o pessoal ficar atento
a essas novidades. Gregory, outro ponto que nos chama a atenção em casos relacionados aos crimes cibernéticos, os crimes informáticos próprios ou impróprios, é de fato como se dá a investigação, né? A gente sabe que existe um aparelhamento natural por parte dos órgãos de controle institucionais, né? Isso é fatalmente constatável por via de questões propriamente do próprio Estado dar esse suporte necessário. Hoje em dia é muito menos, né? Eu acho que tanto na Justiça Federal quanto nas justiças residuais, né? Justiças estaduais, a gente tem aí um melhor aparato para a condução de investigações dessa natureza. Mas é uma pergunta que você analisa em crimes dessa natureza, qual que é a importância, ao seu sentir, para uma boa condução da cadeia de custódia da prova digital. Explica um pouquinho para a gente um pouco sobre essa temática, que acho que vai ganhar muita repercussão aí nos tribunais, principalmente nos tribunais superiores. Na realidade, nós temos uma diferenciação em dois aspectos. O primeiro é uma investigação feita pré-pacote anticrime e pós-pacote anticrime, né? O pacote anticrime, vulgarmente chamado de pacote anticrime, ele veio com uma criação de uma maior controle da questão da prova, da produção da prova, que a gente cunhou chamar de cadeia de custódia. Isso se aplica, obviamente, aos chamados crimes cibernéticos, mas é interessante a gente fazer uma evolução desse tipo de criminalidade para a gente entender como funciona a prova. E a prova muda, e a investigação muda de acordo com o tipo de crime. Se ele é organizado ou não, se ele é praticado na Deep Web, se ele não é praticado na Deep Web, e por aí vai. Quando a gente comete o crime na Surface Web, que é essa camada da internet que a gente está usando aqui, a investigação ela se torna um pouco mais fácil. Por quê? Tudo que a gente faz aqui fica registrado de alguma forma. Você pode ter mais dificuldade ou não, de acordo com os sistemas que você usar ou utilizar. Então, por exemplo, se eu uso o sistema IPv4, ele tem uma coisa que a gente chama de nateamento, ou seja, eu uso mais de uma pessoa o mesmo IP durante o dia. Então, eu preciso de mais detalhes para conseguir identificar quem que realmente usou aquele IP. Ao contrário do sistema IPv6, que tem a numeração para todo mundo. Mas, de uma forma geral, você consegue fazer esse tipo de investigação de uma maneira mais fácil. E hoje a Polícia Federal, principalmente, tem uma estrutura muito boa para isso. Já o crime que é praticado na Deep Web, que normalmente é um crime organizado, que tem uma cadeia de valores pré-determinada para o combate, prática desses crimes, em que eu divido a criminalidade em atividades primárias, atividades secundárias, recrutamento de hackers, fortalecimento de marca, vendas de mulas, lavagem de dinheiro, enfim, que movimenta bilhões de dólares. Tem pesquisas que dizem que mais de $1 trilhão é movimentado no mundo dentro desse tipo de criminalidade. Aí eu preciso de outras formas investigativas muito mais efetivas, como, por exemplo, a gente usa muito a infiltração virtual. E nós julgamos um caso interessantíssimo, há poucos dias atrás, na minha turma, que eu tenho a honra de ser o presidente, eu não fui o relator desse caso, que foi um caso de criação de fórum na Deep Web para compartilhamento de pornografia infantil com autorização judicial. E os policiais é que gerenciavam esse fórum. Porém, para você participar do fórum, você tinha que fazer um cadastro. Por que eu disse que a infiltração virtual é efetiva? Tem que ser só ela. Porque, normalmente, quem navega na Deep Web usa um software específico, que a gente chama de Tor, que ele é como se fosse um VPN, e ele, como se fosse, não, é um VPN que permite sua navegação oculta. E o fato de não ter indexação, sistemas de busca, como a gente tem na Surface Web, dificulta muito você rastrear. Só que tinha um link lá para você fazer um cadastro que te direcionava para a Surface Web. E, nesse caso, conseguiu-se rastrear os IPs, depois teve uma busca e apreensão, e pegaram todos esses indivíduos, né? E eles alegaram crime impossível e flagrante preparado. Porém, o tribunal rejeitou essa tese, tendo em vista que o crime
não é só o compartilhamento, mas o armazenamento também já configuraria. Então, eles foram presos em flagrante com o armazenamento. Porque com a busca e apreensão, pegar um indivíduo apenas estava com quase 10 mil arquivos relacionados à pornografia infantil. Então, a investigação ela muda de acordo com o local onde se comete o crime e ela muda também de acordo com a sofisticação desse tipo de criminalidade. Bacana, muito interessante E, esse caso, né? lógico, sempre tendo que respeitar a cadeia de custódia, principalmente nos espelhamentos, né? Nas numerações. Isso tudo é muito importante para que você produza a prova de maneira lícita. Interessantíssimo esse caso. Eu naturalmente, como advogado, suscitaria de fato a tese que foi aventada aí pela defesa, mas o racional que vocês utilizaram é bem interessante para imputação do crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil, né? E aí até uma curiosidade, a imputação com relação ao compartilhamento, ela foi anulada ou ela se manteve por si só, juntamente em concurso com Ela relação? se manteve, inclusive, já tem jurisprudência permitindo concurso, né? 241A com 241B. Então, na realidade, a condenação foi. Mas tem outros casos interessantes. A gente teve o caso da Emilat, já que a gente julga esses casos quando eles têm um caráter internacional. E porque nós estamos lá na Justiça Federal. Então, a gente teve um caso também interessante que foi do Emilat, que é aquele acordo mútuo de auxílio que a gente tem com os Estados Unidos. O indivíduo foi preso lá nos Estados Unidos, quebraram o sigilo telemático dele e descobriram de onde estavam vindo os arquivos e os vídeos, né? E foi um deles, uma das pessoas que foram pegas era aqui de Minas Gerais. Então, a partir desse desdobramento, nós chegamos a uma pessoa que ela foi punida em primeira instância e recorreu ao tribunal. Perfeito. Crime de pornografia infantil. Esse caso é paradigmático porque a própria mãe estava praticando ato de nós com a filha de 8 anos e compartilhando. E vendendo vídeos, né? Imagens, etc. Então, e assim, Marco, quando você falou na tese de flagrante preparado, eu já vi os resíduos do Marco e certeza que ia ser ali, ó, puta, tem um tópico ali brilhante na tese defensória. E realmente, assim, é muito interessante porque as novas tecnologias, né, elas são aplicadas, né, infelizmente, tanto para a parte dos atos ilícitos, mas elas vêm sendo utilizadas para o combate desses ilícitos, seja com delegacias especializadas, seja de investigações como essa mencionada por você, Gregory, e que, aliás, achei incrível, né, pelo amor a debate. Então, assim, poxa, muito bacana. Se você puder mandar o acorde depois para a gente, não a gente caça aqui, porque realmente é um ponto legal para a gente estudar, tá? E um assunto muito em voga, né, nas nossas últimas semanas, se você está assistindo isso do futuro, nós estamos em maio de 2023 e não tem como você entrar no elevador sem perguntar como está o tempo, se está em São Paulo e está frio, ou você falar de inteligência artificial. Não tem outro assunto. Você vai puxar o assunto sobre IA. E aí, Gregor, eu queria conversar contigo sobre inteligência artificial. Como que ela vem sendo utilizada para o combate, né, ao cometimento dos crimes informáticos e outras ações efetivas de proteção das pessoas? Na realidade, você, como toda ferramenta do mundo, né, eu até escrevi isso no meu livro, tem um capítulo sobre a questão da importância da inteligência artificial, e a gente tem hoje aí uma discussão muito interessante, vou dar esse exemplo especificamente, sobre o chat, né, o chat GPT, como forma de redação, como forma de informação, como fonte, etc. Então, a tecnologia, ela tanto é utilizada hoje, e a inteligência artificial é tanto utilizada hoje para fazer, inclusive, monitoramento de alvos, né? Você pode comprar os melhores alvos de crimes cibernéticos dentro da Deep Web, né? Você pode comprar listas de cartões de crédito, cartões Black, tem a tabelas de preço, né? Você pode comprar RIM.
você pode comprar tudo, né? Quem já teve a oportunidade de acessar, eu tive uma experiência interessante, que eu fiquei uns dias na Polícia Civil Postal. Eu fiz um curso na Itália e fiquei lá uns dias monitorando, fazendo monitoramento com os policiais na Deep Web. Então, assim, é um mundo à parte. Mas todas essas tecnologias são utilizadas, inclusive, para contra-defesa. Então, você utiliza todas essas tecnologias tanto para investigação quanto para criminalidade. Os criminosos utilizam. Então, tem alguns casos muito interessantes. Uma vez eu fiz uma live com um perito que eu sempre trabalho com ele, inclusive eu tenho um curso no Hotmart, que quem quiser aprofundar, tem um curso de direito cibernético lá, de direito penal cibernético no Hotmart, que é gravado, né? Você compra, assiste a hora que você quiser, e tem um de criminologia também, que são as áreas que eu mais gosto de estudar. E lá, nessas discussões nossas aí, para gravar o curso e tudo, eu chamei um perito e a gente conversa muito sobre a questão, por exemplo, é, a tecnologia e a inteligência artificial ela pode ser muito utilizada justamente para você comprovar se aquela prova é verdadeira ou não. Se aquele vídeo é montado, se aquele vídeo não é. Hoje você tem diversos softwares que analisam o sequenciamento do vídeo, movimentos, tudo é para você comprovar a realidade daquele arquivo, né? Inclusive, a gente tem aí a análise de código hash, né? O Marco está mais acostumado aí, provavelmente com isso no dia a dia. Ele tem todas essas memórias aí, bem recentes. Então, toda vez que surgem softwares novos, um exemplo disso muito grande, eu tive lá há pouco tempo atrás, é o Pega, né, que é um sistema utilizado por Israel, e ele tem uma coisa interessante, é um sistema de monitoramento, né, e assim, muitas vezes se discute como que ele é usado, né? Mas, enfim, independente disso, o que é importante notar em relação a isso? Ele gera o que a gente chama de ataques de roleplay. O que é isso? Ele independe do comportamento da vítima. Você não precisa clicar em nada. Ou seja, ele consegue monitorar máquinas e dispositivos informáticos sem qualquer participação da vítima. Então, hoje, eu tenho diversas tecnologias e muita coisa da inteligência artificial, inclusive para monitoramento de alvos, que podem ser utilizados, tanto para o bem quanto para o mal. E antes de passar rapidinho, Marco, para a tua pergunta, estou aproveitando um gancho aqui. Eu não sei se você chegou a assistir, Gregory, o Marco também, o pessoal que está aqui, Pedro, Jussiane, Carolina, a Juliana estava aqui também, a Lana, Maiara, a Eduarda. Se vocês chegaram a assistir o Linha Direta de semana passada, né? Linha Direta de semana passada ele falou sobre o golpe dos nudes, né? Que atinge, né, majoritariamente homens de meia idade ou senioridade e, enfim, chega a levar até situações extremas de suicídio, né? Questão de fraude do documento, simulação que o nude seria enviado para uma menina menor de idade, etc. E é muito bacana justamente esse trabalho de informação, né? O dever jornalístico da imprensa de informar a população sobre a atualização de golpes, né? Esses golpes sempre aconteceram, né? Mas da forma como você comentou, né? A tecnologia evolui, né? Os meios de combatimento de crime precisam evoluir, né, junto. Tem até fala da delegada, né, que comenta, né, os golpes, etc. Tem os advogados que falam sobre isso. E assim, são situações que podem acontecer com pessoas que estão próximas a nós. Às vezes tem vergonha, tem medo de contar algo. Então é importante a gente ter esse acesso à informação. E aí, Marco, queria saber se você pode seguir para a próxima pergunta, por gentileza, que já está no gancho engatilhadaço. Manda bala, fica à vontade aí se quiser perguntar também, Elião. Mas é justamente nesse sentido, né? Como você pontuou. Como hoje em dia a gente tem um reporte muito grande da mídia, né, propriamente dita, seja ela televisiva ou digital, como a gente pode ser alvo dessas práticas ilícitas pelos meios digitais,
queria perguntar aí, mais uma vez, para o Dr. Gregory, quais as medidas que as pessoas, né, os usuários da rede mundial de computadores, elas podem se precaver com relação a essa prática de ilícitos envolvendo meios eletrônicos, né? O Hélio deu um bom caminho aí com relação àqueles crimes que envolvam uma extorsão, né, através da rede mundial de computadores, ou seja, o cidadão manda uma imagem de uma menor, supostamente, né? Tira uma foto falando que está indo na delegacia porque é o pai da menor e etc. Então, quais os caminhos que essas pessoas poderiam utilizar para se precaver diante desses ilícitos penais envolvendo a web? Essa pergunta sua ela é muito interessante e o comentário que ele fez ele é muito interessante porque quando você analisa, e aí eu digo que a criminologia é importante, né? Eu gosto muito de criminologia, por isso eu lancei esse curso lá no Hotmart de criminologia, porque as pessoas não dão importância à criminologia e ela te dá muita base de sustentação, não só de estudos, como argumentativa, porque ela tenta buscar as causas reais do crime e tentar explicar como que é a dinâmica e as variáveis e a gênese da criminalidade e também a ponto de propor intervenções preventivas e repressivas. E esses casos são interessantes escreveu um livro, eu estou tentando lembrar o nome dele agora, me deu um branco, Cohen, Albert Cohen, ele escreveu um livro sobre delinquent boys, por que os mais jovens cometem crime. Se você fizer um estudo estatístico, quem propôs isso primeiro na ciência criminal foi o Quetelet, lá no final do século XIX, você vai começar a observar que no crime informático, eu tenho uma curva no seguinte sentido: 90 e tantos por cento desses criminosos são menores de 30 anos. E a grande maioria das vítimas desses crimes que a gente está mencionando, não de crimes contra a honra e outros que pululam na internet, mas esse tipo de criminologia, de criminalidade tipo, mais sofisticada, são pessoas mais idosas, que elas não têm o cuidado de... Elas clicam em tudo que elas veem, elas não têm cuidado de atualizar os aplicativos, trocar periodicamente as senhas, elas não têm esses cuidados necessários, preventivos, não têm um antivírus no celular. Enfim, então, todo esse tipo de situação gera uma vulnerabilidade dessas pessoas. O grande problema não é a vulnerabilidade da máquina, é a vulnerabilidade da vítima. E, normalmente, nesses crimes, tem uma participação da vítima. Ora compartilhando fotos, ora conversando com pessoas que eles não verificaram a identidade. E, então, esse tipo de criminalidade é muito comum com pessoas mais idosas. Então, a informação é muito importante, mas eu acho que tem que haver uma educação digital dessas pessoas. Porque quando você fala em vitimização primária, secundária e terciária, e quando você começa a detectar esse tipo de coisa, que já é detectado estatisticamente, a gente tem que começar a fazer uma prevenção secundária nesses grupos que são mais vulneráveis. Inclusive, eu estava até procurando aqui, Marco, me ajuda, se você souber, por favor. Tem um ativista na semana passada que estava em visita aqui ao Brasil, que falou sobre a importância da educação digital. Não me recordo agora, eu acho que é uma ativista iraniana, não me recordo agora. O nome dela é bem famosa, por sobre a luta dela, etc e tal. Não me recordo agora o nome, mas logo eu vou apontar. E realmente, Gregor, o que você colocou sobre a educação digital é o que a gente faz aqui no Digital Rights, é o que a gente busca há 7 anos, né, Marco? Trazer essa difusão de conhecimento, né? E, poxa, hoje à noite, que aula, né? É bacana se a gente vê tanto o lado, né, de alguém que já passou por AGU, agora é desembargador do TRF, a gente sabe a importância do peso decisório, as discussões que estão acontecendo agora. Se a gente acessar o Diário Oficial de Minas aí, vai ter uma decisão de hoje. Então, assim, é muito legal esse dinamismo, né, desse nosso retorno. Eu queria perguntar se alguém do chat tem alguma pergunta. A gente tem uns minutinhos ainda.
Queria ver se alguém do chat tem algum comentário. Marcos, se tiver alguma pergunta também. Gregor, se você tiver um comentário, fique à vontade. Eu queria fazer uma abordagem, Gregory, até mais curioso do que propriamente questões técnicas. Como é que estão os casos relacionados a criptoativos, fraude e lavagem de dinheiro aí na região de vocês, né? Porque aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem tido uma incidência bastante grande, não só com relação ao desenvolvimento de empresas de fachada para imputação de pirâmide financeira, né? Mas algumas metodologias que são voltadas para a prática de lavagem envolvendo criptoativos. E aí, como você aí na região de Minas Gerais tem enfrentado situações tais? Esse caso é um caso interessante porque a moeda da Deep Web, ela é uma moeda de criptoativo, né? Então, tudo que se faz lá, inclusive os golpes de ransomware, todos esses golpes, a moeda corrente, né, para esse tipo de unidade é o criptoativo. Mas, talvez pelo tribunal ser um tribunal razoavelmente novo, né, nós ainda não fizemos um ano, e eu até agora não detectei, eu não julguei, não detectei no meu gabinete nenhum caso relacionado especificamente à criptomoeda. Eu tenho vários casos de lavagem, inclusive de empresas de fachada e tudo, com esses shoppings populares, a gente tem muito, né? Mas, especificamente em relação à criptomoeda, eu não sei. Então, o que eu vejo é de outros estados de estudar casos à parte. Então, em relação ao tribunal, eu não posso citar nenhum caso, porque na nossa turma ainda não julgamos nenhum, e eu também não tenho nenhum no meu gabinete, pelo menos que eu detectei até agora. Antes de passar para a pergunta do Feder, o Éder, desculpa se eu errei teu nome, eu vou fazer uma errata gigantesca aqui. A ativista é a Malala, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, e ela teve uma visita, é uma ativista paquistanesa, né? Errei a nacionalidade dela, não me recordei o nome, me desculpe. Então, só para corrigir a informação, foi a Malala, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, que falou sobre paquistanesa, ativista paquistanesa, que falou sobre a educação inclusiva. Werder, vamos para a última pergunta de hoje. Você comentou, né, essa questão da vulnerabilidade dos idosos na internet. Como vocês acham que podem acabar ou diminuir esses crimes? Através do legislador? Qual que é a tua opinião, Gregory? Eu acho que o legislador ele não tem capacidade nenhuma para isso. O que a gente precisa ter é mais inserção digital dessas pessoas, né? Consciente. É o que eu chamei de educação digital. A prevenção, nesse caso, ela é uma prevenção que envolve a questão do grupo. Então, a gente precisaria fazer campanhas ou orientações, ou mesmo questões que envolvessem esse tipo de pessoa, né, dentro da tecnologia. Eu tenho um tio de um amigo meu que ele tem uns 75 anos, ele contratou um personal, né, de tecnologia, né? Então, ele falou assim, eu quero saber mexer em todas as ferramentas. Ele é aposentado. Hoje ele voa em todas ele sabe mexer bem no Instagram, em todas as ferramentas. Então, porque ele fez um curso, ele teve essa consciência de falar assim, eu não vou mexer em uma coisa que eu não conheço. Todo idoso ele tem mania de clicar em tudo que ele vê, vai passando sem fazer qualquer tipo de análise crítica, e isso os torna mais vulneráveis. E principalmente pela falta de capacidade crítica, quando você tem golpes de simulação, né? Os idosos eles têm uma capacidade crítica um pouco, ou uma inocência, né, grande, e por causa disso, muitas vezes, essa questão de se passar por filho, pedir dinheiro, golpe de WhatsApp, eles ficam mais vulneráveis. Então, eu converso muito com os meus pais sobre isso, falando assim, ó, não, eu não preciso de dinheiro, não me manda dinheiro, não manda dinheiro para ninguém, se precisar, liga, e etc. Por quê? Essas pessoas normalmente são as vítimas mais fáceis de serem cooptadas. E o problema é de educação, é a educação digital, porque muitos deles são
entre aspas, né, a gente chama de analfabetos digitais. E isso os joga a todo momento para serem vítimas desse tipo de criminalidade. Eu partilho da mesma ideia aí do professor Gregory. Acho que os controles informais, né, já que a gente está falando bastante de criminologia, os controles informais aí da sociedade são os mais importantes nesse momento, né? A educação digital propriamente dita, que pode ser utilizada através da própria escola, ou como ele exemplificou aí muito bem, contratar personagens, né? Contratar um personal, um digital personal, digamos, para dar esse suporte para as pessoas que são mais vulneráveis na utilização da web. Acho que em termos de tempo a gente está esgotado porque o professor Gregor ele está com outro compromisso tão logo, mas eu queria aqui já deixar o meu agradecimento ao Gregory. É sempre um prazer a gente receber pessoas que tenha know-how, prática, vivência, né, do direito digital como um todo, além do estudo direcionado à matéria. Então, gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a presença dele aqui e, enfim, é uma verdadeira honra tê-los aqui nessa noite. Elião, é contigo. Muito obrigado, Marco. Gregory, quer passar para as suas considerações finais? Eu queria somente parabenizar vocês aí pelo trabalho de conscientização da população em relação a esses direitos digitais. É muito importante não só você ter o direito, mas conhecer o caminho para exercê-lo, né? É aquela velha frase, né? Direito não basta ter, tem que exercer. Então, o papel de vocês aí está sendo muito bem desenvolvido nesse aspecto, inclusive de educação digital, que nós acabamos de falar, que é um importante meio de prevenção em relação a esses crimes informáticos. Parabenizar vocês aí pelo trabalho, agradecer vocês pelo convite e mandar um abraço para todos aí que nos acompanharam e desejar a todos aí bons estudos nesse tema, que é um tema tão interessante e tão caro para o direito mundial nos dias de hoje. Obrigado. Bom, nada mais havendo a tratar, prosseguirei com o encerramento. E o primeiro ponto do encerramento é o super desconto que tem hoje no site, na editora do livro do Gregor. O pessoal que chegou aqui na reunião, o livro Direito Penal Informático, mandei o link aqui no chat. Só hoje tem 35% de desconto. Então, se você ainda não comprou o livro do Gregor, corre lá. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, já clica agora aqui embaixo, porque hoje o livro está com desconto para você aprofundar seus estudos em Direito Penal Informático. Agradeço imensamente a paciência, agradeço a atenção do Gregory. Muito obrigado. Mando um fraternal abraço a você, a todos os demais participantes. Agradeço o Marco que de prontidão, né, colaborou para participar aqui da nossa bancada, com excelentes colocações, e que a gente siga construindo um mundo cada vez mais justo e perfeito através da educação gratuita, através de qualidade de conhecimento, para que nós consigamos, né, que todos busquem esse caminho de justiça e paz social que a gente tanto preza. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Vejo vocês no próximo EDD. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. A gente vai postar lá no Simpla. E até o nosso 53º EDD. Muito obrigado, gente. Obrigado, Gregory. Obrigado, Marco. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Abraço. Um abraço, boa noite a todos.